Bem-vindos ao Colégio Caminhos e Colinas. Vamos dar início às gravações mensais, né? Os encontros que nós temos digitalmente. Então, nesse ano de 2026, todos vocês sabem que o tema, né, deste ano, nós escolhemos para orientar todas as ações educativas do colégio, tanto na formação dos pais, quanto na formação dos nossos alunos, do empenho dos professores na educação, é o amor de doação. Então, estamos aqui hoje de manhã, conversando agora com o professor Evandro. Professor Evandro, do ponto de vista, assim, da antropologia transcendental, o que o Leonardo Paulo quis explicar com o amor de doação? O que é doar, né? Depois, o que é doar por amor, o que é doar por si mesmo. Meu Deus, como é que a gente explica isso de uma maneira mais... Ele quis dizer o seguinte, que Deus conversa com cada um de nós, Deus dá para cada um de nós algumas graças, Deus diz coisas para cada um de nós que Ele só diz para nós, para mim. Ele diz coisas para o Roberto, só diz para ele. O amor me pede que aquilo que Deus disse para mim, eu diga para os outros. Ou seja, que eu comunique a minha intimidade pessoal, que eu comunique para os outros. Porque se eu não comunicar, fica só comigo. Deus me disse uma coisa, não é só para mim. Deus quer que eu imite a Ele, né, ajudando os outros, dizendo para os outros aquilo que Ele disse para mim. Né? Na verdade, eu estou retransmitindo para os outros aquilo que Deus me deu, me falou. E isso nós chamamos de amor de doação. Esse faz parte da essência nossa. Se nós não fizermos isso, nós deixamos de ser a gente mesmo. A gente existe para se doar. Nós existimos para nos doar aos outros. E é isso que nós queremos ressaltar esse ano em toda a programação do colégio. É bom que os pais, né, eles entendam um pouquinho a diferença dos vários tipos de amor, né? Então, tanto faz se são os 4 amores tubios, né, que são também os amores básicos, né, dos gregos, né? Você consegue explicar um pouquinho, né, a diferença do amor eros, do amor ágape, para os pais, para que eles entendam assim, o que é o amor, né? Assim, classicamente... A gente costuma dizer que, vou fazer uma adição primeira, bem clara, bem fácil, entre o que é amor e aquilo que a gente costuma entender por amor por aí. Nós achamos que amar os outros, eu estou amando muito meu namorado, eu amo meu filho, eu amo essa coisa, eu amo chocolate, eu amo um monte de coisas. Vejam bem, isso não é bem amar, tá? Porque esse amor aí, na verdade, nós traduziríamos melhor se disséssemos que é gostar. Gostar é querer alguma coisa porque eu me sinto bem com isso. Entende? Eu gosto de chocolate. Entende? Porque eu me sinto bem comendo chocolate. Eu gosto, o menino fala para mim, professor, eu gosto muito daquela menina. Ele não ama a menina. Ele gosta da presença da menina. Ele se sente bem com a menina. Tudo bem, é legítimo isso. Mas tem um quê de egoísta, né? Tem um quê de estar pensando em si mesmo. Quando eu digo amar no sentido correto mesmo, eu estou dizendo querer o bem para a pessoa. Entende? Quando eu amo a pessoa, eu quero o bem para ela. Ainda que no momento que eu esteja exercendo esse amor, eu não esteja gostando. Por exemplo, a mãe que está cuidando do filho doente e de madrugada ela acordou, ela está com sono, ela tem que trabalhar no dia seguinte e ela faz aquele ato por amor. Ela não está gostando. Entende? Mas ela ama e ela faz aquilo. E se alguém pedir, não, deixa que eu substituo você, ela diz que não. Não, eu vou fazer. Não, o amor impele. Existe uma frase na Sagrada Escritura que fala isso. O amor nos impele. O amor nos chama. O amor de Cristo nos impele. Esse é o verdadeiro amor. É amar o outro pelo bem do outro. E, mais profundamente é isso, por amor a Deus. Porque Deus te criou, porque Deus te fez, porque Deus te ama, eu te amo também. Esse é o amor cristão. É esse amor
que pede que a gente faça um outro ato de amor, que é se doar para o outro. Resumindo para vocês devem entendido que a palavra amor, hoje ela é utilizada com muito significado. Então, um significado, o professor Evandro acabou de distinguir, é que quando eu gosto de alguma coisa material, então um morango, um chocolate, como ele falou, então a gente diz, eu amo essa coisa, mas na verdade porque eu gosto dela. Há uma satisfação material. Depois existe um outro nível, o professor Evandro falou também, que é, por exemplo, se eu digo assim, eu gosto de estudar, eu gosto de trabalhar. Tem gente que fala assim, eu amo meu trabalho. É uma expressão, só precisa distinguir que a palavra amor, nesse sentido, significa que ele tem uma satisfação, né, por realizar aquelas tarefas, né? Então eu posso ter uma satisfação porque aquela tarefa ela me dá um regozijo interior de conhecimento, posso dar uma satisfação porque depois eu vou receber um salário por aquele trabalho, né? Mas a gente está falando de um nível de amor que é que eu tenho uma satisfação naquele trabalho porque ele vai servir outras pessoas. Então o amor tem níveis. E aí Fernando está explicando para vocês qual que é o amor que nós estamos tratando esse ano todo. É um amor numa profundidade, numa intimidade muito grande. Ela chega a ser o próprio ser de cada um de nós. Cada um de nós é um amor. Assim como Deus é amor, é um amor único, cada pessoa é única, então cada um de nós é um amor de doação único. Então, esse é o amor que nós estamos falando hoje. Então, professor Evandro, agora explica um pouquinho, vamos dar mais um passo nesse sentido, né? Então, esse amor que nós estamos falando, nosso Senhor Jesus Cristo tratou dele. E depois do cristianismo, a gente chama esse amor de caridade. Posso explicar um pouquinho mais, assim, como é que Nosso Senhor ele explicou o amor, o que é a caridade? Nosso Senhor falou do amor numa passagem em que Nosso Senhor Jesus Cristo fala do amor, tem vários lugares, né? Uma passagem que ele fala, ele diz o seguinte, ele relaciona esse amor à alegria. Ele diz, existe muito maior alegria em dar do que em receber. Existe muito mais alegria em se manifestar, dando alguma coisa a nosso para o outro, do que recebendo do outro. Então, por quê? Porque nesse momento, nessa hora que eu estou dando alguma coisa para alguém, eu estou participando do ato criador de Deus. Deus nos deu a vida. E a maior manifestação do amor de Deus conosco é Deus nos dá a vida e nos permite, nos chama a participar dessa vida com Ele no céu. Nós podemos fazer uma coisa semelhante, uma coisa parecida, que é nos dar a alguém. Esse é um ato de amor, dar-se a alguém. É claro que eu só posso dar aquilo que eu tenho. É claro, eu não posso dar uma coisa do outro. Entende? Então, existe no dar uma espécie de aparente sacrifício. Puxa, eu vou pegar alguma coisa que eu tenho e dar para o outro. Nós vamos dar um exemplo bem claro de uma esmola. Eu estou passando num local, na porta de uma igreja, tem lá uma pessoa pedindo esmola e ela me pede uma esmola. E ela pede como? Ela fala, me dê uma esmola pelo amor de Deus. Ou seja, porque você ama a Deus, me dê uma esmola. Entende? E nós damos a esmola. A esmola supõe um sacrifício. Eu pego um dinheiro que é meu e dou para ele. Eu perco esse dinheiro. Eu fico sem o dinheiro para dar um pouco de dinheiro para aquela pessoa que está necessitando. Esse é um ato de amor? É. Agora, existe um outro ato maior, que não é dar o dinheiro, mas é dar de si. Dar de si mesmo. E aí acontece uma coisa curiosa. Quando eu dou de mim, eu não me perco. Aquilo que eu dou, eu continuo tendo. Quando eu dou um ensinamento, quando eu dou um conselho, quando eu faço um sacrifício por alguém, ajudando alguém, eu não perco aquilo que eu dei. Na verdade, o que acontece é que isso em mim cresce ainda mais. Deus recompensa essa minha doação, fazendo com que eu cresça ainda mais naquilo que eu dei.
Isso é muito bonito. De alguma maneira, Deus cria em mim a mais aquilo que eu dei para o outro. Essa dinâmica do amor, todos nós desejamos amar. Nós desejamos que os nossos filhos amem muito, né? Então, os nossos alunos amem muito. Mas é algo que nós precisamos aprender e nós precisamos crescer. Então uma das coisas que o professor Lebrano estava falando é que o amor, da forma como nós estamos vendo, está muito ligado a dar. Doar, dar, né? Não só o verbo no mesmo sentido. Então, de fato, se você tem uma maçã e vai dividir entre 4 pessoas, cada pessoa não vai comer a maçã inteira. Então, a divisão material, ela diminui as partes. Então, a doação das coisas materiais faz com que a matéria se divida. Mas a doação das realidades espirituais não funciona assim como o professor Evandro explicou. Se eu sei que a capital da França é Paris e o outro não sabe, quando eu digo para ele, né, olha, a capital da França é Paris, e você aprendeu? E o aluno me diz, agora eu sei que a capital da França é Paris. Eu não deixo de saber isso. Então, eu sei e ela sabe também. Então, isso é uma das coisas que acontece na escola. Então, os professores, não é que eles dão conhecimento, eles dão sinais, eles explicam como eles conhecem e cada criança depois tem um processo de conhecimento próprio. É uma doação, né, de ideias. E quando nós pedimos para os alunos, explique para o colega isso que você aprendeu, né, acontece um fenômeno semelhante, né? Ele explica, ele já está sabendo, ele explica para o outro aprende e ele recebe de recompensa a satisfação de ter ajudado o colega. Ele se doou para o colega naquele pequeno detalhe de ter ensinado alguma coisa ao outro. Quem lucrou mais foi ele, e não um colega. Esse é o terceiro passo. Então, vamos recapitular. A doação pode ser material e ela divide a matéria. A doação pode ser intelectual, né, e ela multiplica as ideias. Mas a doação também pode ser do ser. E o que é mais interessante é que, enquanto que na doação material divide, na doação intelectual expande ou multiplica, na doação do ser existe uma sinergia que é muito maior que multiplicação. Então, não é só que agora eu sei que a capital da França é Paris e o outro também sabe, e essa ideia se difumina. Não é só isso. É que o fato de eu ter a intenção de querer ajudar o outro faz com que o amor que eu sou cresça. Quanto mais a gente ajuda, mais nós crescemos. Essa é a dinâmica da intimidade humana. Isso é difícil de entender, é uma coisa óbvia, né? Mas é uma coisa para vocês pensarem. Quanto mais nós temos a intenção, e essa intenção ela se torna realidade, não é só um desejo das glórias de outros, um desejo genérico, mas ela se manifesta em obras de ajuda. Então, aquilo que vai configurando a nossa identidade, a nossa personalidade. Então, você lembrando, o amor de doação tem relação com a missão pessoal de cada pessoa? Então, a pergunta que o professor Roberto fez é: o amor de doação tem relação com a missão pessoal de cada pessoa? Eu quase que corrijo dizendo o seguinte: o amor de doação é a missão pessoal de cada pessoa. Não é que tem relação, é que eu existo para isso. Entende? Veja, vamos pegar a pessoa humana que nos serve de exemplo para todos nós. Né? Há muitas pessoas que nos servem de exemplo em muitos aspectos. Vamos pegar o maior de todos. Né? O maior de todas as pessoas, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? Que ele serve para exemplo. Quando ele diz de si mesmo para que ele existe, para que ele serviu, a gente vai perceber isso de que ele disse: eu vim para me doar. Eu vim para ajudar, para fazer com que vocês, que têm um pecado original, tudo bem? Vocês vão para o céu. Eu vim me doar para vocês. A missão da vida dele, no caso de Nosso Senhor, é a cruz.
de cada um de nós, a missão da nossa vida, aquilo que dá sentido para a nossa vida e nos doar. Daí uma coisa muito bonita que o Leonardo Polo ensina, o professor Roberto costuma comentar, e que ele pode comentar um pouquinho agora também, é essa ideia de que o pai existe para o filho e não o filho existe para o pai. E tem essa ideia de que o filho existe, o pai existe para servir o filho, é uma ideia belíssima, né? Mostrando que a função, meu Deus do céu, como colocar isso? A missão do pai, a vocação do pai é ajudar os outros em geral, mas especialmente o filho dele. Isso a gente não costuma comentar. Entende? A gente fala sobre outros aspectos do relacionamento humano, mas a gente esquece que esse aspecto é o aspecto, vamos dizer assim, vital. Nós nos definimos por isso. Tem um provérbio que roda por aí e que é muito bonito, não só pelo jogo de palavras, mas pelo sentido profundo, que pouca gente entende às vezes, e que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Entende? O objetivo da vida, o sentido da vida, e mais ainda, a alegria da vida está no serviço ao outro. Não é isso, pessoal? Olha, é isso mesmo. Veja, você que é pai, mãe, ou você que é tio, tia, né, ou avô, que está cuidando de algum jovem, uma criança, né, nos nossos alunos, é muito importante que vocês, nesse ano, vão aprofundando nesses conceitos. Nós estamos falando coisas que algumas vezes são um pouquinho profundas. Vocês não se preocupem, porque nos próximos meses nós vamos esmiuçar esses conceitos. Vamos explicar cada vez mais. Então, essa primeira palestra, né, primeiro encontro que nós temos, né, é de vários que nós vamos ter esse ano. Então, vocês não se preocupem. Mas essa ideia que o professor Evandro comentou, a gente vai aprofundar nela durante o ano, mas agora vamos dar uma pincelada. Um exemplo, né? Um exemplo bem concreto do que dessa doação. É que, por incrível que pareça, então, Deus, em certo sentido, doou a vida dessa criança para vocês. A lógica da vida é dele, Deus se dá a vida. Mas vocês participam, entende, dessa missão que Deus colocou, né? Que é esse ser humano que está aqui, que é a criança. Então, no momento em que ele nasceu, no momento em que vocês começaram a cuidar dele, vocês colocaram, entende, a vida de vocês à disposição do crescimento dele. Então, e aí, é muito interessante, porque vocês sentem isso. Vocês vão cuidar. Vocês querem o bem dele. Vocês dedicam tempo, energia, esforço. E tudo isso é o que está fazendo vocês crescerem. E por isso que a gente diz que cada filho é um bem. Mas é um bem, primeiro, para vocês. Então, é um presente de Deus. De fato, cada ser humano que vem esse mundo é um presente para todos nós. Mas um presente especialmente para vocês. E no momento em que ele nasce, e vocês começam a cuidar, vocês mudam. Porque é um amor que não tem interesse. Vocês não estão criando o seu filho para depois ele ser o banco fiduciário de vocês. Ou seja, vocês não estão criando a criança para ter a sua aposentadoria. Vocês não querem que, eu estou criando essa menina porque depois ela vai se formar, ser rica e vai nos sustentar. Vocês não fazem. Vocês querem, eu estou me doando, depois ele vai se doar a outras pessoas. Não é porque vocês querem algo em troca. É que é muito bonito isso. É que é dos amores mais bonitos que tem. É isso que o professor Evandro está citando. Nós vamos falar muito mais sobre isso. Mas esse é um ápice, né, do amor de doação. Ter filhos, né, para quem concede um grande presente de Deus. Professor Evandro, então a gente gastou todo esse tempo só para fazer a introdução. E está faltando 9 minutos. É importante fazer a introdução, porque a gente vai depois concretizando esses temas ao longo do ano. O tema de hoje é interessante, porque no fundo é doar em presença. Então, quando a gente diz assim,
faz a chamada, né? Fulano, ele responde presente. Porque ele tem presença. Dele está ali no momento. Está ali. Naquele momento é o presente. Então, o que nós podemos doar de fato na vida é o presente. Então, o presente, né? Está relacionado com o tempo, né, professor? Sim. A gente nunca dá o que não tem, né? E Mas qual a primeira coisa que nós recebemos de Deus, professor? a vida. Nós recebemos a vida. Entende? E nós temos 1000 aspectos, 1000 formas diferentes, como nós acabamos de ver aqui, de doar a nossa vida. Mas o professor Roberto está falando agora. Venham meninas, pode passar, pode passar, pode passar. Desculpa, estou falando com as meninas aqui agora, que elas estão ansiosas para ir para o campinho. Então, um dos aspectos que nós temos de doar a vida, 1000 aspectos, um dos aspectos é doar nosso tempo. Entende? Nós temos o tempo. Aliás, como o professor Roberto falou de presente, né, nós temos o que... O que é o tempo? O tempo a gente pode dividir, brincando o tempo, em passado, presente e futuro, né? Mas, na verdade, o passado não existe porque já passou, né? O futuro não existe porque ainda não chegou. Então, o que existe realmente é o instante, é o tempo, é o momento. E esse momento, então, nós somos chamados a usá-lo bem. Use bem esse momento. Há uma lenda árabe que conta de uma pessoa... Essa é uma lenda muito bonita, não? É uma lenda árabe que conta de uma pessoa que tinha perdido uma joia, né? Então é um viajante desesperado procurando a joia e um amigo pergunta o que era essa joia. E ele responde que era um diamante maravilhoso, rodeado, era uma pedra preciosa, rodeada por 24 pedras, né, diamantes, e cada um desses diamantes havia 60 pedrinhas circundando tudo isso. É uma joia única, maravilhosa, até que ele entende que essa joia era um dia. Um dia é uma joia que Deus nos dá e que se a gente perde ou se a gente usa mal, a gente nunca mais recupera. Deus nos dá os dias, Deus nos dá o presente, né? E diz para nós, use bem. Eu posso usar bem e posso, infelizmente, porque eu tenho essa liberdade, né? Eu posso também não usar mal, pode jogar no lixo. Entende? Então, como é que eu uso bem um dia? Como é que um pai, uma mãe, usa bem o seu dia? Aproveitando os tempos do seu dia para fazer o bem. O que pode ser lavar a louça, né? O que pode ser arrumar a casa, mas o que pode ser também cuidar do filho ou da filha, conversar com o filho, com a filha. E pode desperdiçar. Como é que a gente desperdiça o dia, professor? Dá um exemplo de desperdício do dia. Olha, eu acho que uma das coisas que pode acontecer é que a gente está tão cansado que ou quer ler o jornal, ou ficar um pouquinho nas redes sociais sozinho, né? Assistir algum seriado sozinho. Então, nada disso assim está errado em si, né? Mas eu convido vocês a meditarem agora, é pensar, será que eu não posso lavar a louça com alguma das crianças, não? A filha de vocês. A questão toda é o meu tempo, né? Eu posso estar acompanhado, eu posso utilizar. Algumas vezes a gente tem de tempo sozinho. Então, para falar com Deus, é importante ter um tempo em que eu estou só com Deus. Isso não é egoísmo. Mas outras coisas materiais, seria bom pensar, né? Será que eu não posso estar com as crianças? E é esse tempo que teoricamente seria só para mim, eu transformar num dispense que é junto com eles, junto com as crianças. Então é isso que a gente precisa pensar. Oi, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Não, senhor Evandro, escrevia para nós, assim, rapidamente, né? Então, o tempo, que é o presente, então ele pode ser um presente para as crianças. E o que as crianças mais querem dos pais? Ganhar presentes materiais ou ganhar um presente? É o tempo que você tem. O que a criança gosta mais? De ganhar um presente ou de ganhar o presente? Que é a presença do pai ou da mãe. Você sabe a resposta. Qualquer mãe, qualquer pai sabe disso, né? O pai pode subornar o filho dando para ele o último modelo de videogame, entende? E depois indo
esquece do filho e vai trabalhar ou vai fazer qualquer coisa, vai conversar com os amigos e esquece de cuidar do filho. Ou ele pode também, né, dar o presente de sentar no sofá ou sentar no chão com o filho e fazer uma lutinha com ele, e brincar e perguntar como é que foi a escola, dar um abraço nele, contar uma história. A mesma história que ele já contou 10 vezes, que o filho quer ouvir de novo. Entendeu? O que é que o filho vai lembrar? É só pensar no que você lembra. E algumas vezes Não fale, professor. é importante saber o seguinte, que algumas vezes você não precisa fazer nada. Exato. Porque algumas vezes a criança só quer contar, hoje aconteceu isso. E você senta, está ouvindo, o fato de você ouvir, sorrir, estar com ela, isso muitas vezes já é suficiente. Porque a sua presença, como o professor Evandro falou, é o presente para ela. Então, vou entrar no último tema, que a gente vai falar mais sobre isso durante esse ano, mas é um tema importante, né? Que é toda a questão da dedicação que nós temos ao mundo digital. Então, é muito importante você aí em casa faça um acordo com a sua filha, seu filho, sobre os momentos em que a gente vai usar o celular, né, ou a internet. Então, nossas sugestões são, durante as refeições, é melhor que todo mundo deixe o celular fora, entende, da mesa da refeição, ou desligue, e não fique assistindo televisão junto com a refeição. Quando vocês estão conversando, vocês não fiquem visitando, né? Ao mesmo tempo que vocês conversam. Isso a gente chama de acordo digital. O mundo digital, ele é muito bom, mas ele não pode atrapalhar o presente que você é com seus próprios filhos. Então, é muito importante sentar com eles e algumas vezes você fazer um pequeno documento. Está escrito, durante a mesa das refeições, nós não vamos usar o celular. Durante as refeições, nós não vamos ligar a TV. Quando nós estamos conversando em família, a gente vai desligar os aparelhos eletrônicos. Vocês têm que decidir em casa o que vocês querem fazer. Não somos nós, eu vou dizer. Mas nós estamos sugerindo que é uma prática que pode ajudar a paz e a harmonia na sua família. Você tem o tempo, você tem um tempo maravilhoso, pode gastá-lo esse tempo de 1000 maneiras diferentes. Pense o seguinte, os próximos 10 minutos, como é que Deus gostaria que eu gastasse? Como é que eu vou me sentir mais alegre, mais feliz gastando? Fazendo A, fazendo B ou fazendo C? Ficar vendo o celular ou cuidando ou brincando ou com a minha filha. Entende? Prezem os tempos. Vocês todos têm uma coisa maravilhosa que Deus deu para cada um de nós, que também faz parte de vocês, que é o amor. Nós estamos falando do amor de doação. Vocês têm uma relação, uma intimidade com Deus, né? Essa intimidade, esse relacionamento com Deus, diz para vocês, se vocês prestarem atenção, né? Diz para vocês qual é o melhor, como é que vocês devem usar o tempo melhor. Se a gente fizesse isso continuamente, a gente não estaria perdendo tempo. Sem dúvida. Exatamente. Então, olha, isso que o professor Evandro falou agora, a gente vai fechar nossa conferência de hoje, pedindo para vocês pensarem. Vocês separam todos os dias um momento para conversar com Deus junto com as crianças? É muito importante que as crianças vejam vocês falando com Deus Pai. Que vocês se comportam com crianças diante de Deus. Eles vão aprender a rezar, vão aprender a orar com vocês. Mas é muito importante que vocês tenham um horário, entende? Para a piedade, para se dedicar a Deus. Então pensem nisso, né? Façam a sua agenda, o seu planejamento. É importante doar parte do tempo de vocês para Deus. E é importante que as crianças vejam isso. É importante que elas aprendam com vocês que parte da nossa vida a gente começa doando a Deus. Até que, quando foram passando os anos, Deus está presente em todos os momentos. A gente começa a falar um pouquinho com o nosso Senhor e a gente espera, entende, que no tempo a gente passe todo o tempo com Deus nessa vida. Porque na eternidade não significa passar todo o tempo rezando, né?
mas significa passar todo o tempo sabendo, eu estou empregando o meu tempo agora da melhor maneira que Deus me inspirou. Amém? Bom, então, terminamos a nossa primeira conferência. Espero que você tenha aproveitado. A gente sugere que você, alguns trechos você assista novamente, porque tem coisas que são um pouquinho profundas. Se você quiser mandar dúvidas, nós vamos responder. Nós agradecemos o tempo que você dedicar Por esse tempo que vocês usaram agora. Espero que tenha sido bem empregado. Nós também esperamos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.